E assim vocês terão um aulão, começa às 8 horas da manhã e termina às 13 horas, sobre todas essas matérias, repito, administração financeira orçamentária, direito administrativo, lei 8.112, administração pública. Essa é a nossa dica de hoje. Meu nome é Bernardo Brandão e vou traçar alguns aspectos aqui do mandado de segurança para vocês. Uma aulinha básica, simples, sobre mandado de segurança, para a gente ter uma noção de como é que funciona esse remédio constitucional. Então vamos lá. Mandado de segurança, o objeto do mandado de segurança, como vocês sabem, é o direito líquido e certo, que eu coloquei aqui no quadro. Mandado de segurança, direito líquido e certo. Os alunos costumam me perguntar por que no mandado de segurança o direito líquido e certo deve ser provado de plano, como é que funciona isso? Da onde é que eu extraio esse direito líquido e certo? O direito líquido e certo é daquele do qual não pairam dúvidas, né? Você efetivamente tem o direito. Então, para facilitar as coisas, vou dar um exemplo para vocês terem a noção exata do que efetivamente é direito líquido e certo. Um candidato nos procurou perguntando, pedindo, né, uma ajuda, uma consulta. Ele havia feito um concurso para a Petrobras, e lá na Petrobras, no momento em que foi chamado para assinar o contrato, ele ainda não tinha o curso superior, só se formava em dezembro, e a Petrobras chamou para participar de um curso de formação. Ele, desesperado, queria saber se tinha efetivamente direito ou não a ingressar nesse curso. E observando o edital do concurso público, eu verifiquei que esse curso de formação, na verdade, era uma etapa do concurso, na medida em que o edital dizia que a Petrobras iria contratar aquele indivíduo, né, o candidato aprovado, temporariamente, ou seja, contrato temporário de trabalho, 30 mais 60 dias, 45 mais 45, 60 mais 30, contrato temporário. E ele ia passar por esse curso de formação, e ao final do curso de formação, se aprovado e com notas razoáveis, a Petrobras se reservava no direito de admiti-lo definitivamente ou não. Senhores, será que esse indivíduo tem direito líquido e certo a ingressar no emprego público como contador da Petrobras? Na minha humilde opinião, ele tem. Por quê? Mutatis mutandis, no serviço público, os requisitos para investidura no cargo público se dão no momento da posse. A mesma coisa acontece na administração pública indireta, pessoa jurídica de direito privado, como é a Petrobras. O momento em que você tem que demonstrar que possui os requisitos para ingresso no emprego é o momento da admissão definitiva. E nesse caso, não era hipótese de admissão definitiva, haja vista que o indivíduo ainda ia ser avaliado, ainda seria avaliado, né, e ao final a Petrobras ainda se reservava o direito de efetivamente contratá-lo definitivamente ou não. Então, o curso de formação é etapa do certame, então não é necessário apresentar qualquer tipo de documento, principalmente o certificado de conclusão do 3º grau. Mandado de segurança ajuizado, e o juiz concedeu a medida liminar, determinando à Petrobras que imediatamente, sob pena de multa de R$30 mil mais R$500 diário, admitisse o candidato em seus quadros, e foi o que efetivamente aconteceu. O que é isso, senhores? Direito líquido e certo. Você disse, né, você informou ao juiz as situações fáticas, e o juiz conseguiu extrair dali que você tem efetivamente amparo legal no seu objetivo ali. O que você está alegando tem amparo legal, está protegido pelo direito. É esse o direito líquido e certo. Perfeito? Então, mandado de segurança, o objeto dele é o direito líquido e certo, e você vai ter que provar isso de plano, porque não tem dilação probatória. Não dá para produzir prova em mandado de segurança. Você alega, junta todos os documentos e o juiz vai analisar. O mandado de segurança também tem um caráter subsidiário. Significa dizer o seguinte: direito de locomoção é direito líquido e certo? É. Mas direito de locomoção é amparado por habeas corpus, não por mandado de segurança. Direito de obter informações sobre a sua pessoa. Informações estas que constam de cadastro ou registro de entidade governamental ou entidade de caráter público, como Serasa. Caráter público significa o quê? O cadastro, aquelas informações do cadastro não são privativas do órgão. O Serasa fornece informações para todo mundo e tem um cadastro, portanto, entidade de caráter público. Logo, contra eles, na inércia do Serasa em fornecer uma certidão, habeas data. Ah, mas professor, não é um direito líquido e certo? É, mas é amparado por habeas data. A especificidade do direito gera aqui a impetração do habeas data, não do mandado de segurança. O mandado de segurança ele é subsidiário. Ou seja, quando não é caso de habeas data e não é caso de habeas corpus,
ambos direitos líquidos e certos, aí sim cabe a impetração do mandado de segurança. Ficou entendido? Então tem um caráter subsidiário aqui no MS. O MS, ele também pode ser ajuizado contra ato ou contra omissão. Ora, contra ato ou omissão quer dizer que não é só a atitude da administração pública como um todo que gera o prejuízo, a omissão também gera o prejuízo? Gera. É possível. O Estado tem que promover a saúde? Tem que promover a saúde. Evidentemente que tem. O Estado não promove, não entrega medicamentos aos doentes, não tem medicamento nos hospitais, não tem material nas escolas públicas. O que o Estado está fazendo aqui? Se omitindo. E se o Estado está se omitindo, cabe o quê? Contra a ilegalidade praticada pelo Estado, ou seja, a omissão que viola um direito líquido e certo do cidadão a ter acesso à saúde, educação, etc. Mandado de segurança contra a omissão do Estado. O primeiro exemplo que eu dei foi um ato. A Petrobras eliminou o candidato, né? Então agiu e causou prejuízo. Aqui o Estado se omitiu e causou prejuízo. Perfeito? O mandado de segurança, voltando agora para aquele quadro ali, o mandado de segurança ele também tem uma outra classificação. Ele pode ser preventivo e ele pode ser repressivo. Preventivo. Ele trabalha na ameaça antes que a violação ocorra, ok? E o repressivo, depois que a violação ocorreu, que efetivamente você vai ajuizar o mandado de segurança. Quer dizer, você pode ajuizar antes, mas se já tiver ocorrido a violação, aí o nome que se dá é repressivo. Eu mesmo, quando fui fazer a prova de procurador da República, tinha que lá declarar sobre as penas da lei que eu ia ter 2 anos de formado na data da posse. E eu sabia que isso era mentira. E eu jamais assinaria um documento público atestando uma coisa que não é verídica, que é inverídica. O que eu fiz? Meu primeiro mandado de segurança preventivo. Ingressei com a ordem dizendo que isso não era razoável, porque a Lei Complementar 75/93 do Ministério Público da União, ela estabelece, na verdade, o objetivo, a mens legis, o espírito da lei o cara vai fazer um concurso público, ele tem que ter algum conhecimento para exercer a função de procurador da República. Exigir desse indivíduo, e antes da data da posse, piorou, né? Antes da data da posse, que ele vai estar formado daqui a 2 anos, é uma ilegalidade. O cara pode se formar, pegar a carteira de advogado, colocar no bolso e trabalhar no banco, sem ter a mínima experiência, e aí depois passar no concurso e aí vai ingressar. Então não é esse o objetivo da lei. Eu ganhei a ordem e fiz o concurso público. Se eu passei ou não, essa é uma história que eu vou contar depois. Voltando aqui para o outro quadro, o mandado de segurança ele pode ser impetrado contra ato ou omissão praticada por autoridade pública ou então por agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Ora, a autoridade pública, não há dúvida, né? Em relação à autoridade pública, não há dúvida. Todo mundo que detém poder, dentro da administração pública, dentro daquela classificação quinquepartite dos elementos do ato administrativo, competência, forma, motivo, finalidade e objeto, né? O indivíduo que exorbita a competência está abusando do poder, está praticando ilegalidade, né? Aqui, a ilegalidade, o abuso de poder, o questionamento mais importante é agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O que seria isso? Vou dar um exemplo de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. A Petrobras, melhor exemplo aqui no caso, é uma sociedade de economia mista, de direito privado, não é público. Ok? Se rege pela CLT, as normas são de direito privado, os empregados são regidos pela consolidação das leis trabalhistas. Então não há que se falar aqui de empresa pública, né? Não é uma empresa que tem benefícios fiscais, nada disso, compete como as outras empresas privadas. Muito bem. Senhores, no entanto, quando a Petrobras faz concurso público, ou então faz licitação, se submete respectivamente à lei de licitações 8666/93 e também se submete ao artigo 37, inciso 2 da Constituição, quando fala do concurso público. E o concurso público todos nós sabemos. Nele devem ser observados os princípios da administração pública: legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, motivação, economicidade e etc., dentre outros. No entanto, entretanto, a Petrobras diz que não, eu não sou pessoa jurídica
de direito público, eu não estou ali no exercício de atribuições. Está sim,